Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, amém? Do versículo 7 em diante. Senhor Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, fala, Senhor, no seu servo, Senhor, e o seu servo falará, ó Pai. Derrama o seu amor, Senhor, e seremos amados por Ti. Nos dá graça, Senhor, e seremos ali, Senhor, abençoados por ela. Nos dê força para caminharmos diante de Ti, com grande força, regozijo, coragem e determinação. É em nome de Jesus, Senhor, que eu Te peço, todos aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja, e guarde no coração, Senhor, para herdar a vida eterna. Que o Senhor nessa noite seja honrado, glorificado e exaltado. Amém. E glórias a Deus. E as palmas logo ao Senhor. Amém? E as palmas logo ao Senhor. Jesus vem. Amém? Jesus vem e virá com grande poder e glória. Jesus vem e virá para buscar a sua igreja, imaculada e lavada, remida no sangue do Cordeiro. Amém? Do versículo 7 em diante, Jesus vai dizer assim: e eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro. Amém? A palavra do Senhor diz que eis que cedo ele vem, mas bem o que? Bem feliz aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Quando Jesus ele vai vir para buscar somente aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. Todos aqueles que guardaram esta palavra, essa profecia, irão morar no céu com o Criador dos céus e da terra. Mas somente os que têm a palavra desse livro. A palavra vai dizer que João ele teve uma grande visão no céu. E ele irá agora, nessa carta, ali passar as revelações e os acontecimentos de Jesus. É por isso que ele disse que eis que cedo venho, e bem feliz aqueles que guardam a palavra deste livro. Do versículo 8 ele vai dizer assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Amém? Então ele me disse: olha, não faça isso, sou seu servo. Amém? E de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro e adoram a Deus. Amém? Sou o seu conservo, e dos seus irmãos, e de todos aqueles que guardam a palavra desse livro e adoram a quem? Ao Criador dos céus e da terra. Devemos dar culto aos anjos? A palavra de Deus diz que não. Quando ali João, ele se prostrou a um anjo, ele falou: não, levante, eu sou conservo seu. Amém? O que quer dizer conservo? Aquele que serve ou serviçal. O anjo ele vem para servir aquele que hão de herdar a terra. Você vê que um erro da humanidade é querer ali dar culto àquilo que não deve ser dado. A palavra de Deus diz que quando João ele se prostrou, ele falou: levante, porque sou conservo seus e dos seus irmãos, e dos profetas, dos que guardam a palavra deste livro e adoram a Deus. Você vê que o anjo, ele é conservo somente daquele, amém? Que guardam os mandamentos deste livro. Somente daqueles que adoram ao Criador dos céus e da terra. Então você vê que nem sempre as coisas de Deus ela está ao nosso lado, se nós não guardarmos e se nós não adorarmos ao Criador dos céus e da terra. Para que o anjo seja o nosso conservo, nós temos que o quê? Guardar e adorar ao Criador de Deus, o Criador
dos céus e da terra. No versículo 10 vai dizer assim: e disse-me ainda, não seles a palavra dessa profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Por que devemos guardar a palavra? Por que devemos estar atento aos mandamentos do Criador dos céus e da terra? Porque devemos adorá-lo somente a Deus, o Criador de todas as coisas. A palavra no começo, ali no versículo 7, vai dizer: eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Bem feliz, bem alegre, se regozijando. E porque a igreja ela vive oprimida, abatida? Se a palavra é o que nos traz alegria e regozijo. A palavra vai dizer que Deus manda os anjos para ser o nosso conservo, o nosso servo ou serviçal, a nos servir, a servir aquele que hão de herdar o reino de Deus. Mas ele disse que só é dos profetas e daqueles que guardam e daqueles que adoram ao Criador dos céus e da terra. Mas a palavra ela vai dizer: não cele as profecias desse livro, não guarde, não feche a palavra, não deixe de lado, mas preste atenção naquilo que o Criador dos céus e da terra ele está dizendo ao vosso coração. Mas por que não devemos selar? Por que não devemos guardar? Por que não devemos ocultar? Porque a palavra de Deus vai dizer: próximo está o tempo. Mas que tempo? O tempo da consumação do século, o tempo do fim do mundo. A palavra de Deus diz que ele virá com grande glória e grande poder, para buscar quem? A sua noiva. E todos aqueles que ficarem sobre a face da terra passarão por grande tribulação, luta e provas, dor e sofrimento. Porque a palavra de Deus diz que ele vai soltar os anjos das trevas, e eles vão vir com grande fúria para destruir todos aqueles que hão sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus diz: não cele, guarde, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática, porque está próximo. Amém? O tempo do Criador vir, o tempo do Criador buscar a sua noiva, o tempo do Criador buscar os seus escolhidos. E só vão aqueles que guardaram, que deram ouvido, que adoraram ao Criador dos céus e da terra, que é merecedor de toda honra e de toda glória. O tempo está se aproximando, mas os ouvintes, aqueles que confessam ao Criador dos céus e da terra, eles estão selando a palavra, eles estão ocultando, eles estão deixando de lado, eles estão saindo da presença do Senhor por força, por falta de sabedoria, e estão perdendo aquilo que tem mais de precioso, que é a vinda de Cristo Jesus. Os tempos estão se aproximando, os tempos estão se findando. Foi como foi dito no último culto. Ele está agora com pouco tempo, vai buscar aqueles que estão sobre a face da terra para o destruí-lo e tirá-lo da presença do Criador. No versículo 11 vai dizer assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, se suje ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. O que Jesus está falando? Ele quer que você continue na injustiça? É claro que não. Ele veio para curar, libertar, salvar, levar almas ao reino. Mas já que você não quer dar ouvido à minha palavra, já que você quer selar ela e não quer prestar atenção e dar culto ao Criador dos céus e da terra, quer praticar a injustiça, não tem problema. Continue praticando a injustiça, continue sendo injusto. Como tem aquele provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca ao lamaçal. Não tem problema você voltar ao lamaçal, não tem problema você retroceder para trás. Quer continuar na injustiça? Pode continuar na injustiça, porque cedo venho, cedo está próximo tudo que irá acontecer. Os tempos estão próximos. Quiserem continuar na injustiça, continue na injustiça, continue na iniquidade, continue se afastando de mim. E ele diz: mas aqueles que estão se santificando, se santifiquem mais ainda.
continue se purificando, continue me glorificando, continue me exaltando, porque eu virei, próximo está a minha vinda. E aquele que estiver se santificando, se purificando, guardando a palavra, glorificando ao Criador dos céus e da terra, o único caminho que ele vai ter é o caminho para a vida eterna, os portões celestiais se abrindo, e ele olhando milhares e milhares de anjos ao redor do trono de Deus. Mas se quisermos continuar sendo injusto, vamos continuar, Jesus disse. Pode continuar. Querem voltar ao lamaçal? Pode rolar na lama. Querem comer o próprio vômito novamente? Volte a comer o próprio vômito. Cedo eu virei, próximo eu estou. Amém? Mas por que voltamos ao vômito? Por que se sujamos novamente? Por que continuamos injusto, na mesma injustiça novamente? Em 2 Pedro, versículo 20, vai dizer assim, capítulo 2: se depois de teres escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltarem outra vez envolvido nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Amém? E no versículo 22 vai dizer assim: deste modo sobreveio o que diz este provérbio: verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Nós estamos ali voltando à iniquidade. Por quê? Porque depois de conhecermos a Jesus, de sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós olhamos para este mundo corrompido, cheio de miséria e de dor, e nada a nos oferecer de bom. Em vez de permanecermos naquilo que Jesus nos limpou e nos purificou, nós voltamos ao vômito e ao lamaçal. Aquele que já estava purificado, santificado no sangue do Cordeiro. É por isso que Jesus fala: quer continuar na injustiça? Continue. Mas aquele que é santo, se santifique mais ainda, porque próximo estou de vir. Aí no versículo 13 vai dizer assim, amém, me perdoa, no 12: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, se suje ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifica ainda. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É por isso que ele diz: querem continuar? Continue. Temos a escolha do que queremos fazer diante de Deus. Queremos ser injusto? Vamos continuar sendo justo ainda. Queremos ser santo? Se santificamos ainda mais. Mas sabe por que Jesus ele deu esse versículo a cada um de nós? Porque ele disse: eis que cedo eu venho, e com ele virá a recompensa a cada um de nós. Se estivermos na justiça do Criador dos céus e da terra, receberemos o galadão do Criador dos céus e da terra. O galadão, a recompensa. Qual será a minha recompensa? Qual será a sua recompensa, igreja? Será que a sua recompensa será o reino de Deus? Será que o seu galadão vai ser a coroa que ele vai pôr em sua cabeça e te assentar em trono de glória? Ou o seu galadão vai ser através da sua injustiça, da sua imundícia, aquilo que você mereceu receber, que é o reino de trevas, que é o ranger de dente, que é a escuridão tensa e o homem pedindo a morte e não poder tê-la, porque a morte já não pertence mais.
Jesus o venceu. Qual será o nosso galardão? Porque ele disse: eis que cedo eu venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um de nós que há sobre a face da terra receberá a recompensa do Criador dos céus e da terra. E será que essa recompensa ela vai ser boa, para que nós se regozijemos e se alegremos e herdaremos o reino de Deus? Qual será a nossa recompensa? Qual será o futuro no nosso lar? Vida ou morte? O galardão do Senhor está próximo a ser dado a cada um de nós. Ó, como muitos estão se afastando da presença de Deus. Ó, quantos já saíram da presença do Criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Porque estão lavados, remidos e purificados no sangue do Cordeiro. Mas preferem viverem sendo injusto, cada dia, cada noite, cada hora, cada segundo, do que esperar a recompensa do Criador dos céus e da terra. A única recompensa que Deus tem a nos dar, aquele que guarda e não sela as palavras, mas espera a vinda do Criador dos céus e da terra, é o reino inabalável. Amém? Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Alfa e o Ômega, amém? É termo para Deus e Jesus Cristo encontrado apenas em Apocalipse. O Alfa e o Ômega são a primeira e última letra do alfabeto grego, amém? Que respectivamente quer dizer o quê? Que só Deus é eterno e soberano. Só Ele é eterno e soberano sobre todas as nações. Eu sou o primeiro e o fim de tudo. É por isso que Ele diz que Ele está próximo à sua vinda. E como estaremos para se apresentar diante dEle? Como Ele disse, aquele que quer ser injusto, continue na sua injustiça. Mas aquele que quer santo, continue ainda na sua santificação. É por isso que aquele que tem força em santificar, se santifique mais. Mas aqueles que não querem servir ao Senhor, não tem problema. Ele disse, continue na sua prática de injustiça e não quererem me servir, porque estou próximo para vir. E trazerei galardão para cada um que está sobre a face da terra. O galardão do Senhor está com Ele, e Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Qual será a minha obra? Qual será a sua obra que você está praticando diante do Senhor? Ela é boa ou ela é mal? Será que se ela passar pelo fogo ela será consumida? Porque se ela for consumida quando passar pelo fogo, o único destino seu vai ser a escuridão eterna. Amém? Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Bem-aventurado, bem feliz, aquele que lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Enquanto há tempo, enquanto o Senhor ainda não veio, se lave, se purifique, não volte ao lamaçal, não volte ao seu próprio vômito, não continue ainda na injustiça, mas saiam daquilo que não agrada ao Criador dos céus e da terra, para serem bem felizes e bem alegres, se purificando, se santificando, se lavando naquele que pode nos dar tudo e todas as coisas pelo seu sangue, no sangue do Cordeiro, naquele que foi derramado na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de vós. Amém? Só terão acesso, amém, à árvore da vida aqueles que se lavarem no sangue do Cordeiro. Só terão acesso aos portões celestial aqueles que tiverem se lavado no sangue do Cordeiro. É o que ele está dizendo no versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
ninguém vai entrar pelas portas da cidade santa, a nova Jerusalém, se não estiver se santificando ainda, se não estiver lavado no sangue do Cordeiro. Se for lavado no sangue do Cordeiro, permanecer sem selar a palavra, você não só terá acesso pelos portões celestial, mas como a árvore da vida. Se lave, se purifique. Por mais que Jesus ele derramou a sua graça, ele é exigente. Ele exige de nós que nós pratiquemos os seus mandamentos e ouvimos a sua palavra. Por que é que muitos crentes são tristes, abatidos e oprimidos? Porque não se lavam, não se purificam, não se santificam no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus disse que cedo ele virá. Não sejam pegos de surpresa. Jesus ele está falando, Jesus ele está alertando. Somos pegos de surpresa por não darmos ouvido aos seus mandamentos. Amém? Versículo 15 diz assim: ao que ficarão de fora, igreja. É por isso que ele fala: querem ficar injusto? Continue, porque ficarão de fora. Amém? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que amam a prática da mentira. É por isso que Jesus ele manda: aquele que está se santificando, se santifica mais ainda. Se lavem no sangue do Cordeiro, porque pessoas imundas, impuras, que não se lavaram no meu sangue, não vão ter acesso à cidade santa, a nova Jerusalém celestial. É injusto nós olharmos para um homem que é adúltero e ele morrer e dizermos que Deus põe a ele em bom lugar. O único lugar que ele vai é o reino de trevas, aonde há dor, ranger de dente, e ali pedindo a morte não haverá mais. Os cães, quem é os cães? Os cães são pessoas imorais, de baixo caráter, infiel a Deus. É inútil nós olhar e dizer que Deus põe a ele em bom lugar. O lugar que ele vai é o lago de fogo, que arderá eternamente pelos séculos dos séculos, diz o Senhor. Amém? Os homicidas e os idólatras. Aí nós olhamos aquela pessoa que é homicida e dizemos que Deus coloca em bom lugar. Ele não está em bom lugar. Ele é homicida, ele não se arrependeu, ele não se lavou, ele não deixou a palavra entrar no coração, ele selou, ele colocou de lado, ele foi voltar ao lamaçal como uma porca à lama. O único lugar que ele está é nas trevas exteriores, rangendo os dentes e sentindo dor. Aí a palavra vai dizer idólatra. Aí nós olhamos um homem que adora a imagem. Mas ele morreu, ele era um religioso. Mas a palavra de Deus diz que todo que adora uma imagem não terão acesso aos portões celestiais, irão para o lago de fogo. Deus é justo e ele não pode mostrar injustiça à humanidade. Se eu entrar pelos portões celestiais e ver um idólatra, eu poderei questionar ao Criador dos céus e da terra, porque na palavra ele disse que não entrarão idólatra, homicida, adúlteros e mentirosos. O homem mente até o último dia da vida dele, e nós dizemos que Deus coloca em bom lugar. Ele não está num bom lugar, era mentiroso, não andou em conformidade, só praticou injustiça na presença do Criador dos céus e da terra. Mas aqueles que querem dar ouvido, aqueles que querem ali prestar atenção que cedo Jesus virá, próximo ele está para buscar a sua noiva e o seu galadão com ele, a palavra vai dizer no versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele é tão bom. Jesus, ele é tão maravilhoso e tão lindo, que ele ainda quer que aquele idólatra, aquele cão, aquele feiticeiro, ele se arrependa.
Eis que eu mandei o meu anjo a João para mostrar à igreja do mundo que eu virei para buscá-lo, eu virei para levá-los ao meu reino. Que eles dêem ouvido às palavras, porque eu sou quem? Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem era uma estrela e resplandecia, como Jesus está dizendo? O diabo. Ele era a estrela do alfa. Mas o que aconteceu com ele? Ele perdeu todo o seu resplendor, porque voltou à injustiça, voltou ao lamaçal, selou as palavras do livro e quis se rebelar contra Deus. Mas Jesus, ele brilha eternamente, nunca apagará a sua luz. Amém? Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar, para vos falar de tudo o que está acontecendo e de tudo o que acontecerá. Que eu virei com grande poder e glória. Se lavam, se purificam, se santificam, para terem acesso ao reino de Deus. Quando perdemos, não adianta ali questionarmos, porque não irá mais ter perdão e misericórdia. Amém? Para finalizarmos, versículo 17. Eu, Espírito, e a noiva diz: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu, o Espírito. Qual o Espírito? Aqui está falando o Espírito Santo. Ele está dizendo: vem, Senhor. E a sua noiva está dizendo: vem, Senhor. Quem é a noiva? Somos nós. Aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que tem a certeza e a convicção que está fazendo aquilo que agrada ao Criador dos céus e da terra. O Espírito e a noiva diz: vem. Amém? E quem ouve, diga: vem. Ó Senhor. Aquele que dá ouvido, aquele que compreende o poder, a glória e a majestade do Senhor. Só poderão, diga: vem, aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, porque sabe que terão a salvação e a vida eterna. Mas a palavra, ela vai dizer: quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqueles que ainda não se consertaram, aqueles que ainda não estão ali dando lugar ao Criador dos céus e da terra, ouvem, mas ouvem com agrado, e venham e bebam da água da vida. É de graça. Jesus, ele não cobra nada para beber desta água. Bebam enquanto há tempo. Bebam enquanto não se aproximou a vinda de Cristo Jesus. Quem tem sede, diga: vem. E beba gratuitamente da água da vida. Jesus, ele está dando um escape. Jesus, ele está te dando a salvação, para que quando ele vir, você possa ter acesso aos portões celestiais. Tem sede? Beba. Beba com grande regozijo, alegria, ânimo e determinação, de servir e honrar o Criador dos céus e da terra. É de graça. Jesus, ele não está cobrando. Jesus, ele não está te pedindo nada. Jesus, ele já pagou um grande preço na cruz do Calvário, por amor de mim e amor de todos que está aqui dentro. Então aqueles que ouvem, diga: vem, Senhor, e bebam gratuitamente da água da vida, e terão acesso aos portões celestiais, e morarão eternamente com o Criador dos céus e da terra. Venha, beba, e entre pelos portões celestiais, e tome posse da vida eterna. E as palmas louvam ao Senhor. Amém?